E aí pessoal, Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira e hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre botar ovos na geladeira. Será que nasce pintinho se a gente colocar ovo na geladeira ou não nasce? Se botar, qual a forma correta de botar esses ovos para não ter prejuízo? Veja esse vídeo até o final que eu garanto que a partir dele você vai melhorar muito a sua criação de galinhas. Esses ovos aqui são para consumo, né? Que a gente tirou ali, mas ele estava na geladeira. Bora lá. E tem alguns detalhes que a gente pode botar e outros que não precisa botar. Esses ovos aqui não estão sendo armazenados na geladeira. Esses aqui estão sendo armazenados na geladeira. Claro, isso aqui é lá da baia, de garnizé com balão. Então a gente tá botando na geladeira porque vai consumir, ok? Acabei de tirar justamente para mostrar para vocês que ele fica bem suado, ó. O ovo fica suado. Agora acontece o que? Quando a gente pode e precisa botar e quando não pode e não precisa botar. Acontece que esses aqui não estão indo porque a gente aqui em Pernambuco está na época de friagem, digamos assim, na época de inverno, na época de chuva. Nas épocas de chuva, a temperatura não sobe, a temperatura fica estabilizada ou mais ou menos ali baixa, 28 graus, 26, à noite 20, 22, enfim, fica de 28, 26 para trás, mas de 28 para trás está filé. Estando assim, eu não tenho necessidade de botar esses ovos na geladeira, porque quando a temperatura, em época de inverno principalmente, ela sobe muito, aí na época de sol intenso, verão pesado, a temperatura ambiente ela fica ali 33, 34 graus, a sensação térmica ela sobe às vezes até 35, 36, e isso daí, né, isso pode gerar um processo de incubação, um início de incubação aqui nos ovos. E por isso que quando está nessa época quente, na época de verão intenso, caso tua região seja muito quente, aí sim que você vai botar os ovos na geladeira. Se você tem uma produção alta de ovos, eu recomendo fazer o seguinte, o que eu fiz com a geladeira aqui. A gente vai, coloca um termostato nela e faz com que ela fique entre 18 e 20 graus. Porque um termostato ligado direto na tomada com o sensor lá dentro do congelador. Depois eu mostro para vocês. Em outro vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai montar uma geladeira só para guardar ovo. Compra uma geladeirazinha velha aí. A daqui tá para se aposentar, eu vou fazer outra também. E vou mostrar usando ela para vocês e mostrar que tem como com a geladeira bem simples ali, às vezes até no ferro velho você encontra a geladeira que esteja por dentro inteira e por fora esteja um pouco sucateada, mas ela vai funcionar bem. Aí a gente vai fazer esse trabalho, mas na geladeira convencional não é recomendado você guardar ovo para consumo, pelo menos a longo prazo, ele totalmente exposto assim, ó. O que vai acontecer se você pegar ele do jeito que está aqui e botar lá na geladeira? Os ovos, ele tem esporos aqui, ó. Os poros. Essa parte crespa dos ovos. Isso faz com que aconteça uma transpiração. Isso serve para quando os pintinhos estão em formação, entra oxigênio e sai o gás carbono para trocar ali o oxigênio, né? Geralmente de dentro do ovo, e o pintinho não morrer asfixiado. Acontece que isso daqui, como ele transpira, se a gente pega, coloca na geladeira de forma exposta, a geladeira, observa que ela consome a umidade dos produtos que coloca nela. Você pega ali um chuchu, um pepino, qualquer coisa ali, um legume e deixa de forma exposta, veja que ele vai murchar. É o ar seco da geladeira consumindo a umidade desse produto. Acontece que com o ovo é a mesma coisa, só que você não vai ver ele murchar, mas dentro, o líquido que tem dentro, ele vai ser expelido, ele vai ser consumido, vai ser tirado ali de dentro do ovo. E acontece que quando você botar esses ovos para chocar, ele não vai ter líquido o suficiente, ele não vai ter matéria o suficiente para gerar um pintinho de qualidade. Às vezes gera, mas os pintinhos morrem muito na casca, às vezes não nasce, às vezes nasce, mas fica problemático, adoece com facilidade, não tem tamanho e assim por diante. Nasce aves
desidratadas e também desnutridas, tipo por conta da mudança que teve ali dentro daquele ovo. Em último caso, que você tem que guardar na geladeira, você vai ter que isolar esses ovos aqui. Exemplo, vamos fazer aqui um negócio bem preto no branco para vocês verem. Aqui, ó. Nesse caso, para guardar esses ovos aqui na geladeira, pegaria uma tampa dessa aqui, colocaria aqui em cima e isolaria com um plástico filme. Simplesmente, os ovos está tudo isolado. Acabou. Aqui não tem formação de embrião, então não tem nada para morrer. Quando você for botar na chocadeira, vai estar impecável, vai estar como se estivesse fora da geladeira. Só que aqui ele vai estar protegido, não vai ter a influência da temperatura externa para fazer com que os ovos começassem o processo de evolução, de incubação, entenderam? Esse é o benefício. E a forma negativa é o que eu falei para vocês agorinha. Essa é a causa que eu falei para vocês. Caso também você venha a deixar os ovos fora da geladeira e o tempo muito quente, vai acontecer o que eu disse agora há pouco. Os ovos vão começar possivelmente um processo de incubação. Só que à noite, geralmente a temperatura baixa. Então durante o dia ele teve esse processo de evolução, de formação embrionária. À noite a temperatura estabiliza e começa a baixar. Aí esse embrião que começou a ser formado, ele vai acabar sumindo do mapa, como diz a história, e a gente vai perder esse embrião. O ovo, ele vai perder esse embrião que está sendo formado, e depois você vai botar os ovos na chocadeira numa galinha e não vai tirar nada. Vai estar tudo preto, às vezes tudo preto, porque o embrião entra em estado de decomposição, os ovos explodem e assim por diante, certo? É isso aqui que vocês têm que fazer. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixa nos comentários, né? Já recomendo vocês se inscreverem no canal, deixa teu comentário aqui, deixa teu like que vai dar uma força daquelas no canal, ok? Fica à vontade aí, pessoal. Se quiserem mais vídeos sobre isso, vou fazer sim, que eu vejo que tem necessidade. Mas a dica é essa, certo? Forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.